saindo de V1 e chegando em V6, certo? Existe. Só que o que aconteceu agora? Eu gerei massa ventricular aqui, pela sobrecarga, e aí eu gero outro vetor aqui, certo? Certo? Que nada mais é um vetor que representa essa despolarização que surgiu aqui, a mais. Esse conjunto de cardiomiose que surgiu aqui a mais, gera um vetor para cá. Certo? Gera um vetor para cá. E aí, como que vai ficar em V1? Como que vai ficar em V6? O que vocês acham? O normal é esse azul. O normal é esse azul. Positivo em V1. Hã? Positivo em V1 por quê? Porque agora a condução está indo para o lado de V1. Positivo em V1 porque agora eu tenho um vetor que aproxima de V1. Se eu decompor esse vetor, ele vai estar assim. As componentes dele estão assim, certo? Então, positivo em V1 porque está chegando em V1. E V6? Olhem para o todo. Menos Cuidado com o atalho da mente. Olhem para o todo. vai estar menos positivo. Vai estar afastando. Se eu estiver olhando só para um vetor, olha para os dois vetores. Vai continuar normal por quê? Porque ele vai normal dentro do V6, só que ele vai ter a variante, né? Vocês entenderam? Continua normal por quê? O vetor de polarização normal não subiu daqui, continua aqui. A questão é que essa sobrecarga gerou um vetor a mais. Esse vetor a mais que vai gerar positividade em V1. Só que em V6, vida que segue, lembra? Massa ventricular esquerda é muito maior, meio que fica indiferente. Então em V6 a gente pode ter QRS negativo? Até pode, mas é muito raro. A gente tem um QRS positivo, mas menor. Tá? Tanto que os critérios de sobrecarga ventricular esquerda e direita são muito ruins, gente. São muito ruins. Os melhores critérios que existem são de sobrecarga ventricular esquerda, ventricular direita existem, mas são muito ruins. E o melhor critério de sobrecarga ventricular esquerda não é eu peguei o Sokolov que eu falei para vocês. Só uma S de V1, 40 V6, mas muito provavelmente eu vou cair na prova de vocês. O melhor critério que existe é esse daqui, peguei o Loprest. Para ventricular esquerda, tá? Peguei o Loprest. O que ele fala? O que o Pegueiro fala? Você vai somar a onda S de V4. O que é a onda S, gente? QRS, segunda deflexão negativa depois da P. Certo? Você vai somar a onda S de V4 mais a maior S de V1 a V6, exceto V4, né? Beleza? Pegou a S de V4. Olhei para todas as S de V1 a V6. Peguei a maior. Somei a S de V4 mais a maior S de V1 a V6. Se isso der maior que 23 milímetros em mulher, ou maior 23 milímetros em homem, sugere sobrecarga ventricular esquerda. Por que eu estou falando sugere e não é sobrecarga ventricular esquerda? Porque o E a gente vai falar no E. Espessura da parede, beleza, tem sobrecarga. Aqui sugere principalmente pelo fato de eu tenho S de V3, S de V4 mais a maior S maior de 28 milímetros. Eu tenho sobrecarga ventricular esquerda? Não. É a hipertrofia funcional. Uso e desuso. Então ela marca. Mas eu estou usando o músculo que está crescendo. Eu parei de usar o músculo. Volta. Beleza? Então por isso que eu falo sugere. Nunca é. Mesmo o Sokolov, sugere sobrecarga ventricular esquerda. Agora, quando você pega esse critério e ele pontua, aí você pega o Sokolov, faz o Sokolov, também deu. Aí pega o critério de Gert, também deu. São outros critérios de sobrecarga, aí você não tem dúvida. O paciente tem sobrecarga ventricular esquerda. Agora, só um critério sempre sugere. 2 ou mais critérios, a gente tem mais probabilidade de fechar o diagnóstico. Chato isso, né? Medicina é incerteza e ciência da probabilidade. Não tem certeza na medicina. Beleza? Ainda bem, né, gente? Ainda bem. Beleza. Então, sobrecarga foi ventricular direito? Então, no caso do homem vai ser 28 milímetros. 28 milímetros.
Ah, eu pus 23, perdão. Falei 28, coloquei 23, desculpa. Certinho? Márcio, qual que era a soma que você disse que tinha que dar quantos milímetros na sobrecarga Tá. ventricular esquerda? O Sokolov, ele fala o seguinte: soma S de V1 mais a R de V6 ou V5, se isso der maior que 35, maior ou igual a 35 milímetros, sugere sobrecarga ventricular esquerda. Obrigado. Beleza? Certo? V1 continua positivo. V1 fica positivo na sobrecarga ventricular direita. Normal. Não, normal dele é negativo, lembra? O vetor está afastando. Gente, para acabar, agora é para acabar mesmo. Eu sei que vocês estão cansados. Vamos para a parte final. E aí eu Gosto da tela. bloqueio faz o que com a duração das ondas? Alarga, certo? Bloqueio alarga, sobrecarga aumenta o tempo de duração das ondas. Vamos fazer um bloqueio? Vamos fazer um bloqueio? Vamos? O estímulo elétrico nasceu na porção pós-lateral do ato direito, certo? Tomou o ato esquerdo, desceu, rodou, passou para o ventrículo. Aí quando ele passa para os ramos direito ou ramo esquerdo, que é mais grosso, certo? Certo? Qual ramo que você quer bloquear? Direito. Vamos bloquear o ramo direito então. Quando o estímulo elétrico chega aqui, geralmente num sistema de condução normal ele vai, os dois, certo? Qual o caminho que a corrente escolhe, gente? De maior ou de menor resistência? De menor resistência, certo? Se aqui a resistência é uma e essa daqui é outra, no bloqueio a resistência é maior ou menor? Maior. Porque eu vou ter que, no final das contas, usar os cardiomiócitos. Então a resistência é maior, certo? Aí o estímulo chega aqui, qual a decisão que ele toma? Ir para o lado esquerdo ou para o lado direito? Esquerdo. Então ele vem para o lado esquerdo. E essa onda de despolarização vem tomando o lado esquerdo. E o lado direito, como está? Como está acontecendo a condição? O sistema de condução falhou, quem está conduzindo? Cardiomiócito. Só que o cardiomiócito é tão lento, que esse lado aqui consegue despolarizar e vir ajudar. Muitas aspas aí, tá? Vir ajudar o lado direito. Beleza? Aí vamos desenhar o vetor? A condução acontecendo aqui, quando o estímulo consegue passar para o lugar de menor resistência, que é o lado esquerdo, gera um vetor. O lado esquerdo, gente, é maior ou menor? O lado esquerdo é maior ou menor? Maior. Aí pensa, aqui está V1 sempre, quando eu estiver falando de ventrículo, aqui está V1, aqui está V6, certo? Sempre. Ventrículo, aqui está V1, aqui está V6. Aí, do nada, o V1 vê uma pancada chegando aqui para ajudar o lado direito. Como que vai ficar a deflexão? Positiva ou negativa? Positiva. Só que é positivo e estreito ou positivo e alargado? Por que positivo e alargado? Bloqueio. Mas por trás do bloqueio e alargou, temos o seguinte: quando eu tenho um bloqueio no ramo direito, a despolarização vem primeiro para o lado esquerdo. É muito mais rápido que célula a célula. Eu venho ajudar o lado direito, no que eu venho ajudar o lado direito, eu vejo esse vetor aproximando de V1. Esse vetor aproximando de V1. Como ele aproxima e ele demora mais tempo que a condição normal, ele é largo e positivo. No bloqueio de ramo direito, nós veremos uma onda, um complexo QRS positivo e alargado. Positivo e alargado. Bloqueio de ramo direito gera um QRS positivo e alargado. Beleza? Isso em V1. Isso em V1 e em V6. Negativo e alargado. Espelho. Beleza? Pode estar positivo, menos positivo que o normal? Pode. Pode. Qual lado você quer bloquear agora? Sobrou, né? Vamos bloquear o esquerdo? Esse cara que bloqueia. Façam um raciocínio aí na cabeça de vocês. Vão tentando desenhar. Se está bloqueado o esquerdo. Márcio,
tem alguma interferência por esse ramo ser mais desenvolvido, mas ele tem que levar mais condução e quando ele bloqueia, dá um prejuízo maior? O ramo esquerdo? Sim. É. E, inclusive, o bloqueio de ramo esquerdo entra nos critérios para colocar marca-passo ou não. Se ele é avançado, preocupa. A gente caracteriza tudo que é bloqueio no elétrico em primeiro, segundo e terceiro grau. Bloqueio intratrial lá tem primeiro, segundo e terceiro grau. Bloqueio de ramo direito, primeiro, segundo e terceiro grau. Bloqueio de ramo esquerdo, primeiro, segundo e terceiro grau. Geralmente o segundo grau é intermitente, o terceiro grau é avançado. O primeiro grau é aquele que aparece às vezes. O que a gente estuda e o que a gente vê é o de terceiro grau, que é esse daqui. Beleza? Certo? Beleza. Bloqueamos o ramo esquerdo, certo? O que acontece com o estímulo? Ele vai para um lugar de maior ou menor resistência? Menor resistência. Menor resistência. Então ele vem para direita. Aí, ele terminou, aqui está célula a célula. Aí o que ele faz com a esquerda? Vai ajudar. Esse vai ajudar, gente, é entre aspas, mas é para vocês entenderem o que acontece. Entender também o desenho do vetor. Tá? Vai ajudar. Beleza. Existia um vetor aqui, certo? Que está afastando de V1. Aí, tem outro vetor que também afasta, a restante dele afasta de V1. Somando os dois negativos, vai ficar muito mais negativo. Só que fica negativo estreito ou negativo alargado? Hã? Por que alargado? Porque é bloqueio. Beleza? Negativo e alargado. Bloqueio de ramo esquerdo. Em V1 fica negativo e alargado. Em V6 fica positivo e alargado. Por quê? De V1 ele sai, em V6 ele chega. Por que mais negativo que o normal, Marcinho? Porque aqui, ó, eu tenho o vetor do ramo direito normal. E aí esse ramo direito vem ajudar o ramo esquerdo. Quando ele vem ajudar, eu gero uma resultante afastando. Como essa resultante está afastando, é negativo, mais que normal. E como até chegar a ajuda foi célula a célula, aumentou o tempo de condução. Então fica alargado. Beleza? Beleza. Então nós vimos sobrecarga e bloqueio. E aí, para fechar, agora é para fechar mesmo, a última coisa. É sério, agora é para fechar. Eu vou fazer um trem aqui, porque eu não falei da T, né? Vocês não sentiram falta da T? Não? Eu quero que a T se foda, né? Ó, quem quiser anotar, isso daqui é importante. Na P a gente pode ter o que, gente? Sobrecarga. O que mais? Quais sobrecargas que a gente pode ter na P? Átrio direito e átrio esquerdo. Átrio direito, então a P vai ficar muito positiva, mais que 2 quadradinhos e meio, certo? Em D2, D3 e AVF. Sobrecarga de átrio esquerdo, a P vai ficar mais negativa que um quadradinho em V1. Lembra de V1. Certo? Sobrecarga, bloqueio. O que a gente vai ter? Uma P mais larga. Bloqueio interatrial. Via, que pode ser de primeiro, segundo e terceiro grau. O que mais que a gente pode ter? Eu falei lá da FA, de estirar o ato, mais arritmia. A gente pode ter na P sobrecarga, bloqueio e arritmia. Nós não falamos das arritmias. Certo? QRS, existe o PQ também, que é o intervalo PQ. A gente não falou dele, mas... QRS. O que QRS pode ter? Que a gente acabou de falar. Sobrecarga. O que mais? Bloqueio. E arritmia. Sobrecarga, bloqueio e arritmia. E tem mais uma coisa que QRS pode ter. Desvio de eixo. Positivo em D1 e D2, normal. Negativo em D1 em D2 ou nos dois, desvio. Certo? Então, no QRS a gente pode ter sobrecarga. Que pode ser ventricular esquerda
Aí na esquerda a gente vai ter V1 negativo ou positivo? Hã? Negativo. Sobrecarga ventricular esquerda, lembra que o Matheus falou? A gente desenhou o vetor, pintou mais o lado esquerdo e estava afastando muito mais. Então, sobrecarga ventricular esquerda, V1 vai ficar muito negativo e V6 vai ficar muito positivo. E na ventricular direita, como que vai ficar V1? V1 positivo. E V6 vai ficar positivo mais menos positivo. Certo? Beleza. Sobrecarga, nós podemos ter também bloqueio. Bloqueio de ramo pode ser direito ou esquerdo. Bloqueio de ramo direito fica como? Quando vocês estão dirigindo, vocês dão seta para a direita, vocês jogam para cima ou para baixo a seta? Hã? Para cima. Não, não dou seta não, sou berlandês. Sou berlandês e não dou seta não. É, esse costume. Cara, eu estranhei quando eu cheguei de São Paulo aqui, a galera não dá seta não. Berlândia. E a galera tá certa, né? Você briga, você volta o cara sair de bater. Bloqueio ele pode ser de ramo direito, certo? Se é bloqueio, tá como? Se é bloqueio, aumentou a amplitude ou a duração? A duração. Então ele tá alargado ou estreito? Alargado. Bloqueio de ramo direito, você dá a seta para cima. Então em V1, você vai ver o padrão de torre. Alargado e para cima. BRD. E o BRE, que é o bloqueio de ramo esquerdo, fica positivo ou negativo? Você dá a seta para baixo como? Para cima ou para baixo? Pô, você dá a seta para a esquerda como? Para cima ou para baixo? Pessoal, para baixo. Então fica negativo, certo? Bloqueio de ramo esquerdo fica alargado porque é bloqueio e negativo porque eu estou dando seta para a esquerda. Antes dos macetes, eu gosto de explicar tudo que está por trás, porque depois fica mais fácil de decorar. Beleza? Então, o que mais que a gente pode ter no QRS? Arritmia. Que a gente não falou. Certo? E aí, outra coisa que a gente pode ter, desvio de eixo. Desvio de eixo. Oi, meu amor. Era. Desvio de eixo como que é? Positivo de ND2? Tchau, te amo. Desvio de eixo como que é? Positivo de ND2 está normal ou não? Gente, eixo elétrico, vamos lá. Não, Marcinho, tô com sono já. Não para de falar, cara. Nossa, tá falando há 3 horas já, Marcinho. Ó, o coração tá aqui, certo? Aqui tá D1, aqui tá D2. Lembra que eu desenhei? Positivo em D1 e D2 está normal. Eixo elétrico, positivo em D1 e D2 está normal. Então, desvio de eixo quando? Está negativo. Negativo em D1 e D2. Certo? Se está positivo em D1 e D2, normal. Beleza? Certo? O que mais faltou falar? ST e T. Vocês lembram que eu deixei pro final? Gente, ST e T é a mesma coisa, é polarização ventricular. ST e T. No ST, o que a gente pode ter? Isso é fácil. Supra ou ínfimo? Supra ou ínfimo? Agora a T é legal. Por quê? A T, como que é a T normal, gente? Ela é simétrica, assimétrica, como que ela é? Simétrica, né? Ou não? A T normal é assimétrica. Ela tem um início lento e um término rápido. A T normal, ela começa assim, ó. E ela termina rápido. A T normal tem esse padrão, início lento e término rápido. Certo? Quando eu tenho
uma alteração da repolarização ou uma alteração da onda T, quando eu tenho alteração da T, o que é a T? Repolarização ventricular. Se eu tenho alteração da T, eu tenho alteração da repolarização ventricular, certo? A T é repolarização ventricular. A alteração da T é a alteração da repolarização ventricular. T. Aí eu tenho alteração da repolarização ventricular, da repolarização, alteração da repolarização. Quando eu tenho alteração da repolarização ventricular, eu tenho que fazer pergunta para essa alteração. Você é primária ou secundária? Você é uma alteração de repolarização ventricular primária ou secundária? Ela é primária quando ela é aguda e ela é secundária quando ela é crônica. A minha avó, que eu falei, todas as alterações elétricas, ela tem alteração de repolarização. Essa alteração é primária ou secundária? Secundária por quê? Porque é crônica. Dona Maria, 72 anos, chegou no plantão. Na verdade, tem um caso interessante. Paciente, a gente estava no plantão domingo agora, e aí a gente divide, né? São 3 internos que dão plantão e um residente. Tudo que chega a gente resolve. E aí a gente estava na cirurgia, chega a residente da clínica médica gritando: preciso de um interno, preciso de um interno e tal. O paciente parou, a chefe não estava conseguindo entubar. E a gente chegou na sala, eu, o Dourado e o Pedro, que são o meu trio de internato, meus irmãos, assim, a gente era muito... a gente briga toda hora. E aí, chegamos lá, paciente parado, muito, assim, uma compressão muito ruim, pela dificuldade mesmo, é um paciente com IMC de 38, ele acabou com a vida dele tomando anti-inflamatório, uso indiscriminado de anti-inflamatórios. Pra vocês terem noção, o valor de referência da TGO, salvo engano, que é um marcador de lesão hepática, TGO e TGP, salvo engano é 40 o valor de referência. 40 ou 80, eu não lembro. O dele estava 9.000. A função renal dele é péssima, a creatinina é de 6, o valor de referência da creatina é menor que 1.1, lá no laboratório da UFA. A creatina dele estava de 6, então assim, uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática fodida, e o paciente parou. A gente chegou e aí assim, parada é a CLS, né? Então compressão, checa-pulso, compressão, checa-pulso, droga, compressão, checa-pulso, droga. E fica nesse ciclo até a gente decidir que é hora de parar ou não, né? Se o paciente não voltar. Mas eu tenho uma história triste agora, domingo, eu estava no mesmo plantão, chegou um menininho de 2 anos que afogou, morreu afogado. Então assim, tudo a gente faz com base na CLS, beleza. Aí a professora falou assim: vamos rodar eletro nele, porque assim, não tem justificativa para ele parar. A gente começa a pensar nas causas de parada, né? Tem os 5H, 5Ts, e em um dos Hs tem acidose metabólica, hipercalemia, e dos Ts tem tamponamento cardíaco, pneumotórax, tóxicos, tudo mais. E o infarto está lá, nessas causas. Aí a gente vai rodar o eletro no paciente. E aí vem uma T. A T dele não era assim. A T dele era assim. Ele tem alteração de repolarização? Porque eu falei o seguinte: a T normal é uma repolarização normal. A T diferente da normal é uma alteração de repolarização, certo? A T dele está igual à normal? Não. Então ele tem alteração de repolarização? Sim. Essa alteração, até que prova contrária, é primária ou secundária? Primária, porque aconteceu num contexto agudo, agora. Muito provavelmente foi o que fez ele parar, certo? Então, sempre que eu ver uma T alterada, eu tenho que perguntar: alteração de repolarização, você é primária ou secundária? Os pacientes que vocês encontrarem na UBS com alteração de repolarização, muito provavelmente é secundária. O paciente que tem sobrecarga, ele vai ter alteração de repolarização secundária. O paciente que tem bloqueio, ele vai ter alteração de repolarização secundária. O paciente que tem arritmia, ele vai ter alteração de repolarização secundária. O paciente que tem desvio de eixo elétrico, ele vai ter alteração de repolarização secundária. Alteração de repolarização é secundária a alguma coisa, e geralmente essa coisa está instalada ali há anos. Alteração de repolarização primária é aguda. Mulher, 27 anos, enterrou o esposo domingo de manhã, chega no pronto-socorro com dor torácica à noite. Uma dor torácica típica, que vai para o membro superior esquerdo, irradia para a mandíbula,
melhora com repouso, piora com a deambulação, todas as características de uma dor típica, anginosa, que fala a favor de infarto. O que fala contra infarto na história dela? 27 anos. Aí já acende a lanterna. Pô, 27 anos, né? Não é comum. Tá? Beleza. Rodamos o eletro, tem alteração de repolarização. É primária ou secundária? Primária. Eletro, em menos de 10 minutos, com alteração de repolarização e dor sugestiva é igual a cateterismo. Não tem discussão. Se você não fizer, você está cometendo um crime. Você precisa mandar esse paciente para o CAT. Manda o paciente para o CAT. Limpo. Porque no CAT, o que a gente espera ver na alteração de repolarização? A coronária como? Ocluída. Oclusão coronária aguda. A coronária dela estava como? O que essa paciente teve? Essa é bonita. Esse caso é bonito. O que ela teve? E aí? Síndrome do coração partido. Takotsubo. Tá escutando? Hã? Síndrome do coração partido. Você tá com o coração partido? Não. Takotsubo, o síndrome do coração partido, é uma doença, é uma cardiopatia desencadeada por descarga de catecolamina. Então o paciente tem um estresse agudo que mexe com ela e aquilo altera a função ventricular. Por alterar a função ventricular, eu altero o tempo de enchimento e tudo mais. Músculo, quando falta oxigênio nele, gera dor. Uma dor típica, que piora com movimentação, melhora com repouso. Todas as características de uma dor anginosa. De fato é. Mas não é uma dor que gera infarto. O infarto não explica essa dor. O que explica essa dor é o estresse. Ela fez o que domingo de manhã? Enterrou o esposo. Entendeu? Então, e aí a gente olha para a alteração de repolarização primária, que depois vai voltar ao normal. Diferente da vozinha que infarta, vai ficar cicatriz no coração dela que ela infarta. Beleza? Então, a alteração de repolarização ventricular, para fechar, ela pode ser primária ou secundária. Primária no contexto agudo e secundária no contexto crônico. Gente, nesse eixo eu tenho o quê? Aumentando o tempo de duração das coisas, bloqueio. Nesse eixo eu tenho o quê? Sobrecarga. E nesse eixo aqui que corta os dois? Por que arritmia? Por que arritmia? Porque eu coloquei diminuindo e aumentando. Certo? PU que RS. Por que arritmia? Ela é regular. Ela é irregular. Então, por exemplo, uma arritmia, uma taquicardia ventricular sustentada, ela fica assim. O QRS fica desse jeito. Alterou o eixo X? Alargou. Alterou. Alterou o eixo Y? Sim, alargou. É uma arritmia que está aqui. A fibrilação atrial, que é uma arritmia atrial, o QRS continua normal, só que a P, ela fica assim, irregular. Você não tem uma regularidade na distância entre os QRS. E a P não parece P. Ela não tem o formato de P, ela tem o formato de serrilhado. Certo? Eu mexi na P. A P era assim. Agora ela está assim. Eu mexi na P. Eu fiz o que com ela? Diminuí e encurtei o tempo. Eu diminuí e encurtei o tempo. Mexi nos dois, arritmia. Sobrecarga, eu aumento o tempo de a amplitude das ondas. Bloqueio, eu aumento o tempo de duração das ondas e a arritmia eu mexo nos dois. E aí a gente termina a nossa aula.